Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago a segunda parte das minhas leituras do mês de maio. Na semana passada eu mostrei pra vocês os 4 primeiros livros que eu li em maio e hoje eu mostro pra vocês os 4 últimos, a começar por White Sargasso Sea, da Jean Rhys, que é uma espécie de spin-off de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Jane Eyre, pra quem não sabe, é um dos meus livros favoritos da vida e eu fiquei alucinada quando eu vi que minha professora pediu pra gente fazer a leitura de White Sargasso Sea, justamente por essa ligação que ele tem com Jane Eyre. A ideia desse livro surgiu pra Jean Rhys porque quando ela leu o Jane Eyre, ela acabou ficando incomodada pela maneira de como alguns aspectos, algumas personagens aparecem ali, como elas são abordadas, e ela achou isso muito injusto. Então ela quis dar voz a essa personagem e poder contar talvez um outro lado aí da história que não foi abordado pela Charlotte Brontë. Aqui então a gente vai ter a história da Antoinette, que ela recebe outro nome em Jane Eyre, que eu não vou mencionar qual pra não dar spoilers pra quem não leu, que ela é uma caribenha, branca, filha de ex-donos de escravos. Em determinado momento, ela vai se mudar então pra Inglaterra, porque ela vai se casar com uma figura que aparece ali em Jane Eyre, embora esse personagem aqui em momento algum receba um nome, então assim, ele não é denominado aqui em White Sargasso Sea, ainda que a gente saiba quem ele é lá em Jane Eyre. E tudo que eu vou falar em termos de história, porque qualquer detalhe meio que pode ser um spoiler. O livro é narrado em 3 diferentes partes. A primeira e a última são narradas na perspectiva da Antoinette e a segunda desse personagem que não tem nome e que, enfim, é com quem a Antoinette se casa. O livro ele vai abordar diversas temáticas, né, como a escravidão, como a questão do preconceito racial, então tanto vai falar de brancos, negros, latinos, vai falar da questão da loucura, vai falar como essa temática da loucura se alia então à questão feminina, como que isso muitas vezes é retratado ali em conjunto, enfim. Eu acabei fazendo a leitura do livro então em inglês pra faculdade, muitos detalhes, muitas sutilezas dele eu acabei perdendo, que enfim, minha leitura em inglês ainda não é tão aprimorada pra eu conseguir fazer a mesma leitura que, por exemplo, eu faço em português, tanto que eu comprei o livro em português e vou reler de novo agora em junho pra poder fazer o meu trabalho sobre ele. De qualquer maneira, foi uma leitura extremamente válida, eu não sabia que esse spin-off existia, e pra quem gostou de Jane Eyre, vale a leitura. Em português, então, ele foi lançado pela editora Rocco pelo nome Vasto Mar de Sargassos. O outro livro que eu li no mês, na verdade, assim, eu li, porque eu li parte dele só, foi uma leitura que eu acabei precisando abandonar justamente por motivos de não tive tempo de continuar lendo. E foi o The Good Soldier, que eu também li pra faculdade. É um livro que, na verdade, eu pretendo continuar lendo, mas vamos ver se vai dar tempo. Eu tenho muita coisa pra fazer na faculdade esse mês, outras leituras pra fazer aqui pro blog, então por isso até que eu acabei abandonando. Mas aqui a gente vai ter a história de 2 casais diferentes. A história é contada pelo marido de um desses casais aí, e ele vai estar narrando então fatos que aconteceram ao longo de 9 anos anteriores, né, pelas lembranças dele. E ele vai então contar essa história dos 2 casais, como que eles se conheceram, como que eles ficaram amigos e tudo que transcorreu entre eles. A narrativa é toda em primeira pessoa e é aquele tipo de narrativa que a gente tem que desconfiar demais do narrador, justamente porque ele não é confiável, até porque ele tá falando de memórias e a gente acaba vendo como isso é refletido na própria maneira de como o livro foi escrito. Ele tem diversas partes assim de digressões que o narrador, personagem, então começa a fazer reflexões. Ele também não é tão linear, porque tem hora que ele tá contando de uma coisa, ele volta no tempo pra explicar alguma outra. É um livro que você tem que ler, então, assim, com certa atenção. E até por isso também eu não consegui dar continuidade pra ele. Passando por uma leitura mais leve, mas também ainda assim bastante reflexiva, eu li Fera, da Bri Spengler, que é um dos lançamentos da editora seguinte. Esse livro é uma releitura de A Bela e a Fera. Aqui o personagem principal é um garoto chamado Dylan, que tem apenas 15 anos. Ele tem quase 2 metros de altura, tem muitos pelos no corpo, por conta disso ele recebeu o apelido de Fera. E ele sofre demais por essa aparência dele. Acontece que ele começa a fazer parte, né, de um grupo de terapia e lá ele conhece uma garota que trata ele de uma forma que nunca ninguém tratou e que ele mal consegue acreditar que ele tá recebendo a atenção dela, porque ela é linda, ela é inteligente, ela é engraçada. Só que essa garota também sofre por ser diferente das outras garotas da idade dela, porque essa garota é transgênera. Pra quem não sabe, uma pessoa transgênera é quando ela se identifica com um gênero oposto àquele que foi atribuído a ela ao nascimento. O que eu achei demais aqui nesse livro foi ver a complexidade das personagens, no sentido assim, é difícil você encontrar uma personagem que você não sinta raiva em nenhum momento da história. O próprio Dylan tinha hora assim que eu tinha vontade de dar um chacoalhão nele e falar: meu filho, pelo amor de Deus, acorda!
tá aí na sua cara, sabe? Presta atenção no que você tá fazendo. Da mesma maneira, assim, que a gente tem vontade de abraçar por conta de todos os julgamentos que ele sofre, ele mesmo faz muitos julgamentos sobre os outros. E as outras personagens que estão ao redor dele, ao mesmo tempo em que elas têm passagens que você vira e fala, nossa, que legal que ela fez isso, tem outras também que elas acabam sendo, assim, bastante babacas. Eu achei isso muito real, porque mostra de fato como as pessoas têm coisas que elas conseguem lidar muito bem, outras que elas não conseguem lidar de jeito nenhum. Acho que a autora foi muito feliz na maneira de como ela colocou tudo aqui, porque ela mostra que as coisas são muito mais simples que a gente que complica. As passagens de romance são muito fofas, daquelas suspirantes que dão uma beleza maior pra história. O que eu acho que faltou um pouco mais aqui foi justamente um aprofundamento maior nessas personagens, porque assim, como eu falei, elas são bastante complexas, mas às vezes tinha hora que faltava a gente compreender um pouco melhor esse processo de amadurecimento delas, esse processo de aprendizagem. Tinha momentos assim que num capítulo elas estavam falando uma coisa, aí já no capítulo seguinte elas já tinham compreendido, superado aquilo e já estavam com outro pensamento e a gente perdia aquele processo, como que elas chegaram de um ponto a outro. De qualquer maneira, foi uma leitura bastante gostosa, bastante rápida, que trouxe reflexões e questionamentos que não só são interessantes, como principalmente necessários. Por fim, o último livro que eu li no mês foi Victoria e o Patife, da Meg Cabot. Esse romance de época foi escrito para uma série que é composta por 12 livros, escritos por diversos autores diferentes e que tem como propósito justamente oferecer livros de época a um público jovem. Esses livros, eles não têm nenhuma conexão entre si, como eu falei, cada um foi escrito por um autor diferente, e eu não sei sobre os lançamentos dos outros livros. Eu sei que a Meg Cabot escreveu 2 livros para essa série, e agora o Victoria e o Patife foi publicado, o outro ainda não foi. Aqui então a gente vai ter a história da Victoria. Ela é órfã e foi criada pelos tios na Índia. Aos 16 anos, então, ela é enviada para a Inglaterra para procurar um marido, e no próprio navio ali que ela tá, ela já recebe um pedido de casamento. E ela mal acredita na própria sorte, porque o noivo dela é lindo, maravilhoso. Só que como nem tudo são flores, ela começa a ser importunada pelo capitão ali do navio, que é completamente contra o casamento dela, e ela não sabe por que ele tá se metendo e por que ele tem que ficar pegando no pé dela. A história, de maneira bem geral, bem por cima, ela me lembrou o Orgulho e Preconceito em vários pontos. Só que foi uma história que, assim, ainda que ela tenha me lembrado um livro que eu amo, eu achei bastante bobinha. Eu acho que faltou aprofundamento em várias partes, acho que faltaram elementos de fato pra tornar a história atrativa. É como se passasse muito tempo sem que nada realmente interessante acontecesse, ou algo que realmente despertasse a sua atenção. Então foi uma história assim bastante morna. A escrita da Meg Cabot, eu acho que é o ponto alto do livro, até porque é a escrita própria dela. Pra quem tá acostumado a ler os livros dela, encontra a Meg ali. Tem passagens, então, que são bastante divertidas, ela tem um humor que é bastante irônico, isso que eu acho bem legal. Foi um livro que, assim, ao invés de eu ler me deliciando, querendo saber logo o que aconteceu, eu simplesmente ia virando as páginas e quando acabou, tá, acabou, e agora o que eu vou fazer na vida? Não me impactou. Foram essas minhas outras leituras de maio. Se você não viu o primeiro vídeo, não deixa de conferir pra ver, então, tudo que eu li ao longo do mês. Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês leram em maio. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever e acompanhar todas as novidades. Também não deixe de me seguir nas demais redes sociais do blog. Beijos a todos e até o próximo vídeo.